com as palmas bem fortes para Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Amados irmãos, é motivo de alegria estar louvando, exaltando o Rei dos Reis, Senhores dos Senhores, aquele que entregou a sua vida para nos salvar e nos resgatar, entregar o reino dos céus, prometido desde o começo do mundo, da fundação dos séculos. Amados irmãos, eu sou do Ministério de Viver em Cristo lá em Paratinga, sou casado com uma missionária cristiana. Acredito que alguns me conhecem, ou quase todos me conhecem. Eu quero dizer que eu já me sinto nesta casa. No momento que entrei aqui, já comecei a sentir a presença de Deus. E mais importante, eu quero falar para vocês, irmãos, uma igreja avivada, uma igreja que tem a presença de Deus, tem levante de Satanás. E quando eu vi os louvores, as pessoas louvando a Deus, entregando o melhor, o diabo estava fora, revoltado, doido para tragar aqueles que estão aqui dentro. Mas eu acredito ainda no grupo de crentes que não se dobram ao seu joelho dos deuses que estão lá fora. A palavra que eu quero trazer vai falar, talvez vai doer em muitas pessoas, mas eu quero falar sobre a apostasia, ou até o declínio e decaimento da fé que está nos crentes. Mas antes de falar, de ministrar a palavra aqui, eu quero falar uma coisa para vocês. Aleluia. O que bradava no meu coração, pastor Amélia. Assim diz o Senhor, que chegou levantes de Satanás para a sua vida. E tem, muitas das vezes, a senhora tem chorado, clamado por os crentes que estão aqui. Muitos não deram ouvido, outros até saíram e se perderam. Mas Deus diz para a senhora que aquele joelho que a senhora se dobrou, Ele vai dar a resposta. Profeta Salomão, capítulo 18, versículo de número 12, está escrito que o espírito arrogante, ele entra em destruição, mas o espírito humilde procede à honra. E ele manda te dizer mais ainda que a glória da segunda casa será maior que da primeira. E tudo que a senhora sofreu, que você passou, você vai ter sua resposta na oração, no tempo certo. E Deus quer te honrar e te capacitar mais ainda. Tome posse da sua bênção, que isso é de Deus. Eu não sou de estar falando essas coisas, nem eu, igreja. Senti de Deus falar isso. A minha esposa sabe disso. Não é de mim. Eu sou pequeno, pecador, diminuído. Só quero que Deus cresça e que eu diminua mais e mais. Amém? Que Deus venha te abençoar e te guardar. Seu esposo, louva a Deus pelas suas vidas, louva a Deus pela igreja, e que Deus venha guardar e abençoar todos vocês, e que vocês venham crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém. Amados irmãos, eu quero que o espírito de sonolência, o espírito de distração, tire isso de vocês. Doa o melhor para a igreja, preste o melhor culto para Deus. Eu quero dizer para vocês que o melhor culto vocês têm que vir nas suas casas, lá nos seus lares, nas ruas ou no seu trabalho, para trazer melhor para a igreja. Isso é um complemento do culto de adoração. Mas quem tem que trazer o culto para Deus são vocês mesmos. Eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo de número 2 e versículo de número 1 até o 4. Livro de 1 Reis, capítulo de número 2 e versículo 1 até o 4. Pode ficar sentado assim mesmo. Pode ficar sentado. Não precisa ficar de pé, sente mesmo. Quem encontrou, diga amém. Eu vou ler aqui, está escrito. Está escrito o meu título da minha Bíblia, diz: Os últimos conselhos de Davi a Salomão. Quando Davi estava chegando o dia da sua morte, ele deu conselho a seu filho Salomão
e disse: está chegando o dia da minha morte, portanto seja corajoso e seja homem. Aleluia. Faça aquilo que o Senhor, seu Deus, manda, obedeça todas as suas leis e os mandamentos como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem sucedido aonde quer que for e tudo que você fizer. Se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecerem os seus mandamentos. Cuidadosamente e fielmente os seus mandamentos com todo o seu coração e com toda a sua alma. Só até aqui. Aleluia. Eu queria trazer para a igreja falar de uma coisa, falar de conselhos e itens para a igreja se fortalecer espiritualmente, para não cair na apostasia e perder a sua fé. E o que está acontecendo com muitos crentes é que começa até bem, mas no final termina mal. E o que Deus quer das pessoas e nós é que não é como começamos, mas sim como terminamos. O fato de nós sermos crentes hoje não mostra como será amanhã, futuramente ou depois. Nós temos que permanecer com nossa chama acesa do dia que começamos a ser crente até finalizar o dia do nosso morte. Eu quero dizer para a igreja que Deus não está importando com o seu passado, Ele quer saber o seu presente, o seu futuro. Salomão começa até bem, mas termina mal. Foi falta de conselho? Não. O seu pai é divertido. Em 1 Reis capítulo 2, versículo 1 e 4, Davi dá conselho a Salomão. Davi diz: olha, Salomão, eu fui levantado a rei, eu passei por dificuldade, eu passei por muitos problemas e Deus me colocou aqui na cadeira. Eu fui pastor de ovelha, eu era só um menino que fui escolhido no meio dos meus irmãos. Deus me honrou lá no curral de ovelhas. E onde é que eu estou aqui? E para que Deus honre a você, Salomão, Ele também quer exclusividade do seu coração, Ele quer a sua fé. Aleluia. Escuta bem, igreja. Um rei, um filho do rei, ele sabia dos ensinamentos da palavra de Deus. Assim como o crente cria seus filhos lendo Bíblia, eles tinham um sacerdote levita para cuidar de um rei. Só que Davi vai reforçar e lembrar ele aquilo que ele tinha vivido e o que Deus fez na vida dele. Davi vai dizer: para você permanecer rei eternamente, seus descendentes, você tem que obedecer os mandamentos do Senhor e viver conforme a tua alma e em todo o teu coração. Igreja, eu quero falar nessa noite que para chegar até o reino dos céus, nós temos que entregar a Deus de corpo inteiro. Ele não quer você do meio, mas sim todo e inteiro. Aleluia, Deus. Quando Davi dá o conselho para Salomão, ele está falando: Deus disse que você era filho dele, ele seria seu pai. Confia no Senhor teu Deus que você terá um reino de paz. Mas Salomão, seja homem e seja também corajoso. E o que está faltando de muitos crentes hoje é coragem para enfrentar as dificuldades da vida. Sabe quando o crente entra em dificuldade, talvez financeira ou espiritual, é fugir da presença de Deus. Mas o que Deus não quer é isso, Ele quer que você enfrente as dificuldades, porque Deus mesmo coloca a provação para que vocês mesmos testem até a tua fé. Aleluia, Deus. E quando Davi diz: seja homem, seja corajoso. Quando eu olho para essas palavras, Davi vai relembrar também todas as leis de Moisés e tudo que Moisés aprendeu, que Deus mandou colocar ali. Está falando dos mandamentos. E
Deus quer que nós sempre lembramos da sua palavra, meditando dia e noite, para que nós seja bem sucedido. Igreja, eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Quando Josué capítulo de número 1 e versículo de número 9, a Bíblia diz que Moisés já morreu, já partiu. Ele está nas campinas de Moab. Deus manda ele olhar para os montes, pastor, e fala: você não vai entrar. Vai a toda a maravilha de Canaã que eu prometi desde Abraão até você aqui. Você conduziu o povo 40 anos no deserto, mas você não vai entrar, Moisés. Você vai contemplar toda a maravilha, tudo o que foi prometido, mas não vai entrar. Mas por que isso aconteceu? Por causa de um pecado, de um vacilo. Deus vai lembrar ele, tudo isso foi por causa daquele tempo que você bateu na rocha, lá em Massá e Meribá. Eu pedi para você falar e você feriu a rocha 2 vezes. E essa rocha era Jesus Cristo. Entenda, igreja, que por causa dos nossos pecados, nós podemos pagar muito o nosso preço. Muitas das vezes até o céu para nós, às vezes Deus tira. Não é porque nós estamos na igreja, congregando, sendo crente, que nós vamos para o céu. Não, Deus requer mais do que isso. Jesus vai dizer, tanto em Mateus, nos Evangelhos, que as pessoas vão dizer: Senhor, eu preguei o teu nome, eu falei línguas estranhas. Naquele grande dia Deus vai dizer: afastai, maldito, que eu não sou. As pessoas vão dizer: Senhor, eu preguei, jejuei. Ele vai dizer: que importa, porque suas obras eram. Deus não quer o crente fachuta. O fachuta é aquele crente que vive de aparência. Deus quer o crente de verdadeiro adorador. Agora Josué chega nas campinas de Moab, Moisés é morto, Deus tira a vida de Moisés e leva o seu povo. E Josué chega lá e procura pelo seu líder espiritual. De tudo que Josué aprendeu foi com Moisés. Presta atenção, escute bem. Josué começa a chorar e lembrar e perguntar: Moisés está morto? Porque Deus mesmo vai dizer para Josué: olha, o meu servo Moisés, ele está morto. Agora é com você. Josué se sente incapaz. Josué fica imaginando como é que eu vou liderar aquele povo que também reclamava, murmurava com Moisés. E agora é comigo, vai ser diferente. Comigo vai acontecer a mesma coisa. Sabe o que é que Deus vai falar com Josué? Deus vai falar a mesma coisa que Davi está falando para Saul. Josué, seja forte e corajoso. Não vai para a direita e nem para a esquerda. Medita na lei de noite, para que você seja bem sucedido. Deus vem batendo na tecla de muitos crentes hoje, tem muita geração fraca de Bíblia. E sabe por que as pessoas não conseguem vencer espiritualmente? Porque está faltando a palavra. Sabe por que a apostasia, o declínio espiritual, a decadência começa a cair? Porque está faltando o Espírito Santo. Confiamos muito em oração, é bom, mas a palavra, ela vai nos reforçar e nos fortalecer cada vez mais. Glória a Deus. Josué agora entende. E Deus diz: Josué, não pasme e nem desponte, porque estarei contigo onde quer que andares. Agora a ordem é com Josué. Josué agora entra em Jericó, invade toda a cidade, lidera, e é um bom líder espiritual. Consegue a Canaã, divide para as tribos, vence todos aqueles homens. Mas eu quero falar de novo: o caimento espiritual.
daqueles povos. Josué agora está com 110 anos. E o povo começa a adorar a outros deuses pagãos. Os deuses amorreus, os filisteus, os haititas e vários deuses. Aquilo tudo que Deus prometeu para o povo, quando chega na terra prometida, começa a adorar tudo aquilo que não poderia. Igreja, eu quero falar que muitas das vezes ser crente é fácil, mas na hora da provação nós procuramos outros deuses. E esse Deus é o Deus da cachaça, da bebida, da prostituição, da farra. E os crentes não têm força de votar. Sabe por que não tem força de votar? Porque acabou a fé, acabou tudo. E aí morre espiritualmente. Eu quero falar para vocês que Josué agora coloca uma pedra lá em Siquém e chama todos os anciãos e o povo lá e diz: eu vou colocar essa pedra em testemunho de mim e de vocês, e essa pedra ela vai mostrar que eu e minha família serviremos ao Senhor, mas vocês podem adorar quem vocês quiserem. Vocês estão adorando outros deuses, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Que nós não vamos cair espiritualmente, mas se servir o Senhor de verdade. Lá no livro de Números, me faz lembrar também em que Deus faz maravilha na vida daquele povo. O povo de Israel vence os amalequitas, só que um rei chamado Balaque, ele descobre que o povo de Israel é muito forte, que tinha um Deus que protegia, que salvava eles. E ele encontrava um feiticeiro, um homem chamado Balaão, que também era um profeta e ouvia a voz de Deus. E Balaque chama Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Eu quero que vocês entendam aqui. Quando Balaque chama Balaão, Balaque era o rei Moabita, e ouve o povo de Israel passando pelo deserto, e fala que aquele povo tem um poder imenso, mas tudo era através de Deus. E ele diz: olha, eu vou pagar você, Balaão, muitos ouro, muita prata, mas eu quero que você amaldiçoe esse povo para que eu vença eles. Igreja, eu quero falar para vocês que o profeta Balaão, sendo mandado por Balaque, para mim também ele era um feiticeiro que fazia oração contrária. Porque uma pessoa que ora e diz oração contrária, ele é feiticeiro. Deus não vai aceitar a oração contrária de uma pessoa incrédula, ou que diz ser crente. Escuta aqui, igreja, como é que eu faço a oração para outro irmão cair, pecar, tropeçar, ou então morrer na fé? Isso não existe. Deus é um Deus de amor, e Ele escuta as orações daquilo que nós pedimos com verdade, entregamos de coração. Não podemos orar para o povo se fraquear ou fechar a igreja, não, que a oração contrária é. Para mim, esse é um crente feiticeiro, mas mais fácil ele passar na macumbaria e pedir um macumbeiro do que orar a Deus. Quando Balaque chama Balaão começa a orar e fazer as coisas dele, sacrificar boi, comer e falar. E Deus começa a falar, Balaão diz assim: ei Balaão, como é que você vai amaldiçoar aquilo que eu abençoei? Escuta, igreja, se você é abençoado por Deus, nada, praga nenhuma, macumbaria vai atingir você, porque agindo o Senhor Deus, Ele impedirá. Deus é aquele que com sua mão forte ele tira o povo do Egito. Deus é aquele que era do passado, Ele é o Deus de ontem, hoje, sempre será eternamente. Não precisa se preocupar com o que os outros vão falar de você, com os desejos, o que vai acontecer aos seus mal. Se preocupe que vocês têm um Deus que pode todas as coisas estar nas suas vidas. O profeta Balaão faz as suas orações e Deus diz: eu sou um Deus que
eu não me arrependo e não sou filho do homem para que ele diga: o que eu abençoei está abençoado. Pode dizer para Balaque. Mas Balaão não segue amaldiçoar o povo de Deus. Ele entrega o recado para o rei Moabita e diz: eu não posso fazer essas coisas, porque tem um Deus poderoso. Esse mesmo Deus diz que o que ele abençoou, nada pode acontecer. Eu quero dizer que essa igreja, tempo de adoração de Deus vive, nunca vai fechar, porque tem uma mulher de oração, tem obreiros de Deus, tem diáconos de Deus. E quando permanecer de joelho aqui, a oração de Balaão ou de Balaque não vai atingir aqui, e nunca vai fechar. Não importa os que já se foram, que já se perderam, o que importa é que nós vamos ganhar a alma, e o nome de Deus vai ser glorificado para o nome da glória do Senhor. Mas tem uma coisa: se o crente não vigiar, Satanás ainda continua de pé, esperando uma brecha para que nós venhamos cair. Se o crente não vigiar, o diabo ele envia braços para cair. O povo de Israel não vigia. Pela proteção de Deus, pastora, o povo não caiu em maldição. Mas o rei e Balaque falou: eu tenho um segredo. Esse povo de Israel, eles gostam de idolatria e gostam de prostituição. Sabe o que é que eles fizeram? Colocaram mulheres no abismo. A Bíblia diz que esses homens de Israel começam a se prostituir com as mulheres lá de Moab. Satanás consegue o que bem querer, não da forma espiritual, mas carne. Satanás sabia que o povo era fácil de ser, adorar outros ídolos. Satanás sabia que o povo gostava de prostituição. O que eu quero dizer é que a minha geração hoje continua a mesma coisa. Esse povo aqui não mudou. Tem gente dentro da igreja que está praticando prostituição. Tem gente dentro da igreja que uma hora é crente, outra hora está no mundo, é um crente Raimundo. Jesus diz: não pode servir a dois senhores. Ou você ama um, ou aborrecer o outro. Ou serve a Deus, ou serve as coisas do mundo. Deus está falando nessa noite: seja um crente fiel. Largue toda a imundícia, para que sua fé venha a ser viva. Aleluia, Jesus. O amor de Deus para com seus filhos. Escuta só. Deus nunca desanimou. Ele sempre teve um amor para com seus filhos. Só que eu quero falar uma coisa para você. Quando Josué morre, escute aqui. A Bíblia diz que agora é os juízes que agora começa a comandar Israel. Mas quem é o rei daquele povo é Deus. E quando agora Deus é o rei, e agora são 12 juízes que começam a julgar Israel, e todos esses juízes morrem, e o povo de Israel começa a idolatrar outros deuses. Mas agora o povo chega para o último juiz, que se chama Samuel, que era o filho de Ana, aquela que chorou para que seu filho vinha, que era uma Esther. Você sabe da história. Samuel agora é profeta e juiz. Só que o povo começa a chegar para Samuel e diz: as outras nações têm um rei, e nós queremos um rei. Samuel fala a Deus, e Deus vai falar: Samuel, não fique preocupado, que eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. O que eu quero dizer, igreja, que agora eles começam a fazer isso, mas Deus sabia que lá em Deuteronômio, capítulo de número 17, versículo de número 17, está escrito que eles iam pedir um rei. Deus já sabia disso. Samuel levanta Saul. Saul, bem que começou, mas fracassou. Deus diz: tira o reinado de Saul, eu achei um homem segundo o meu coração. E esse homem era Davi. Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor.
Davi fez o que Deus pediu. Davi guardou as leis do Senhor. Teve fracassos e erros teve. Mas uma coisa que Davi tinha era o arrependimento, e ele tinha um coração contrito. O que está faltando nos crentes de hoje é arrependimento e pedir perdão ao Senhor. Em vez de sair da igreja, pedir, ou então pedir a bênção do pastor, da pastora, não, prefere tomar decisões precipitadas e acaba lá fora, morto espiritual, e ainda perde a sua salvação. O próprio Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Davi reina por 40 anos. Escute aqui, essa pregação é sobre Salomão. E quando Davi já está com 70 anos, ele vai ter que coroar seu filho, Salomão, a rei. Salomão está com 18 anos mais ou menos aqui, igreja. Escute bem o que acontece com esse rapaz. Salomão agora é jovem, não sabe, mas Deus escolheu e falou: olha, Davi, você não vai fazer minha casa porque sua mão é suja de sangue. Mas Salomão, seu filho, vai ser um rei de paz. Ele vai construir a minha casa onde vou habitar. E Davi dá os conselhos para seu filho. Tudo aquilo que eu acabei de ler. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus. No capítulo de número 3 de Reis, eu quero falar do grande Salomão, como ele começou. Salomão tem 18 anos. Salomão não é inteligente. Salomão não tem experiência como um rei. Salomão tem medo de reinar e sentar na cadeira dessa aqui. Salomão olha para o número de pessoas que tinha que reinar e fala: meu pai era um homem valente. E a Bíblia vai dizer aqui, em 1 Reis capítulo 3, versículo de número 2, escuta só o que eu vou ler. Ainda não havia sido construído um templo para Deus, o Senhor. Por isso o povo continuava oferecendo sacrifícios em altares nos montes. Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai. Mas também matava animais e oferecia sacrifícios nos montes. Certa vez Salomão foi a Gibeão sacrificar naquele lugar onde estava o altar mais famoso de todos. No passado havia queimado 1000 animais como sacrifícios naquela noite. O Senhor apareceu a Salomão e perguntou: o que você quer que eu te dê? Escute aqui, Salomão não tem experiência de rei. Ele lembrou dos mandamentos do pai. Ele falou assim: meu pai Davi me ensinou que para me chegar perto de Deus, eu tenho que orar, jejuar, buscar, quem sabe até nos montes. A Bíblia diz que ele pega 1000 animais para se sacrificar lá em Gibeão. Gibeão era o monte mais alto que tinha lá em Israel, e as pessoas tinham costume de sacrificar lá. Quando fala de sacrifício aqui, Salomão está prestando culto e adoração ao Deus verdadeiro. Em Tiago, capítulo número 4, e versículo número 7, vai dizer: vocês que resistiram o diabo, que o diabo afastará de vocês, mas chegai-vos a Deus e Deus chegará a vocês. Salmos de número 145, versículo número 18, vai dizer que perto do Senhor está de todos aqueles que invocam em seu nome em verdade. Perto do Senhor está daqueles que invocam seu nome em verdade. Escuta, Deus não quer que invocamos o nome dele de mentira. Para ser servo de Deus, temos que invocar em espírito e em verdade. Salomão, aqui no capítulo de número 3, ele está sendo sincero, está sendo reto, mas ele quer uma coisa de Deus. Ele quer aquilo que ele não tinha, pastor. Ele não era inteligente. Ele é um cara que não tinha capacidade para reinar.
Quem olhava para Salomão dizia: esse aí não presta para ser. Mas uma coisa que vale lembrar: que Deus escolheu as coisas mais loucas e desprezíveis desse mundo para confundir aqueles que acham que é, e pega aquele que não é nada para confundir aqueles que são. Deus pega aquele que diz: eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não sei orar, e bota aqui e bota como um missionário que ganha a Jesus da lava toda. Eles ainda procuram pessoas que adoram Ele de coração e de verdade. Igreja, faça igual Salomão. Comece a sacrificar. Esse sacrifício é fazer culto a Deus. Entrega seu coração a Deus. A Bíblia diz que numa noite agora, Salomão mata 1000 animais e queima cada um deles em sacrifício ao Deus verdadeiro. Escute bem o que eu vou falar para vocês. Ele dorme e Deus aparece a Salomão. Deus pergunta a Salomão: o que é que você quer que eu te dou? Me peça que eu vou dar para você. Salomão vai dizer para Deus o seguinte: o Senhor foi tão bom com meu pai, o Senhor foi tão bom comigo, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Mas uma coisa eu quero te pedir, Senhor: me dá sabedoria ou inteligência para mim. O que está faltando de muitos crentes é sabedoria e discernimento para ver quem é que tem o Espírito Santo e quem não tem. O que está faltando em muitos crentes na igreja é como você vai congregar e ser um verdadeiro cristão aqui. Não adianta sermos crentes aqui na igreja e lá fora as pessoas falam mal de vocês. Temos que ser crente aqui, ser crente lá fora. O nosso comportamento vai mostrar que nós somos. Escuta, igreja, isso é sério. Até eu pego para mim mesmo. Eu digo sempre para minha mulher: eu tenho que melhorar como pessoa. Eu também tenho defeitos. Eu tenho muitos. Só que meus defeitos, às vezes a minha qualidade cobre os meus defeitos. E quando eu olho que eu sou um pecador, eu olho, me ajoelho perante a Deus e peço misericórdia todos os dias. Aleluia! E falo: Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Glória a Deus. Salomão pede sabedoria ou inteligência. Deus vai dizer para ele: esse pedido seu foi simples. Embora você pediu, Salomão, sabedoria, eu vou te dar aquilo que você não pediu. Eu vou te dar fama, riqueza, vida longa. Você vai ser um homem tão sábio que nunca houve antes de você e não haverá depois. Você será famoso. Igreja, no Salmo 37, versículo número 4, está escrito que temos que ter prazer em Deus e Ele realizará o desejo do nosso coração. A palavra prazer é amar, adorar, gostar do nosso Deus. Mas uma coisa, quando eu olho no versículo número 3, a Bíblia diz que Salomão amava o Senhor e o Senhor amava Salomão. Muitas das vezes nosso Senhor Deus nos entrega coisas que nós não pedimos. Talvez nas suas orações você quer tanto algo, eu não sei, financeiro, espiritual, ou aquilo que você deseja tanto. E nessa noite Deus me coloca como profeta sobre os meus lábios, dizendo que até o que vocês não pedem, Deus vai te dar. Para estar confiando em suas promessas, porque Ele não falha. Muitas pessoas dizem que Deus tarda e não falha. E eu disse uma coisa para vocês: Ele age no momento certo e na hora certa. Mateus capítulo de número 5 e versículo de número 3, Jesus vai dizer: bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles é o reino dos céus. Só que para isso temos que ter cuidado e cuidar da nossa vida espiritual. Em 1 João capítulo número 2 e versículo número 17, escute só. O apóstolo João vai dizer: não cobiçais as coisas do mundo, e não nada que o mundo há, porque o amor do Pai não está nele. Porque quem é inimigo de Deus é amigo do mundo, quem é amigo do mundo é inimigo
Ele vai dizer que o mundo e suas cobiças passam, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. O amor de Deus para com seus filhos. Ponto 2. Salomão pede a Deus sabedoria e Deus concede a Salomão. Deuteronômio, capítulo de número 2. Capítulo de número 8 e versículo de número 2. Escuta bem. Em Deuteronômio, capítulo 8 e versículo de número 2. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que lá significa repetição de leis. Toda vez que vocês for ver, falar Deuteronômio, as leis de Deus serão repetidas, as leis de Deus serão lembradas, os mandamentos de Deus serão tornados trazer de volta. E agora Moisés, tomado pelo Espírito de Deus, chama o povo e vai dizer: olha, eu coloco para vocês 2 portas e 2 caminhos, e vocês vão escolher ou adorar os deuses pagãos, os deuses falsos. Mas se vocês adorar os deuses verdadeiros, vocês serão abençoados. Mas se vocês escolherem os caminhos, vocês serão amaldiçoados. Moisés traga a memória de Deus. Dos 10 mandamentos, nas 2 pedras existiam 10 escrituras. Os primeiros mandamentos são 6. Deus fala quem é Ele: um Deus de amor, um Deus de pureza, um Deus que amava aquele povo. E os últimos 4 significam as suas leis, os seus estatutos e as suas ordenanças. Moisés traga as leis de novo. Os mandamentos já foram esquecidos, ele traz de volta. E as leis de Deus já foram corrompidas, ele quer trazer para o povo de volta. Moisés vai dizer: eu quero que vocês lembrem de uma coisa, povo de Israel. Deus tirou vocês da terra do Egito com mão forte, cuidou de vocês. Deus te deu para vocês algo que vocês não conheciam. Ele também fez vocês passar fome no deserto, não foram? Foram. Ele também sustentou vocês com uma comida que vocês não conheciam, e que seus antepassados também não conheciam, que se chama maná. Mas uma coisa eu quero lembrar para vocês, de uma coisa, que mesmo comendo maná ou pão, Deus quer que vocês lembrem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Igreja, Mateus capítulo de número 4, versículo número 4. Jesus agora é batizado por João Batista. A Bíblia diz que o Espírito de Deus leva Jesus até o deserto. Para quê? Para ser testado 40 dias. Moisés estava no deserto 40 anos, e Jesus morava 40 dias. Sempre Deus gosta do número 40. E quem está provando Jesus é quem? Meu Deus. O Espírito de Deus é provado. E quem estava lá? Satanás. A Bíblia diz que Jesus está jejuando 40 dias, 40 noites. Jesus está com fome. O diabo chega para Jesus e diz: eu estou vendo que você está fraco. Por que você não transforma essa pedra em pão? Jesus vai dizer a mesma coisa que você está dizendo aqui, pastor. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 2. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo ainda não desiste. Ele leva Jesus para um pináculo muito alto do templo e fala: olha, por que você não pula daqui para baixo? Porque está escrito que ao teus anjos ordenará para que não tropece em alguma pedra. Isso está escrito lá no Salmo 90. E Jesus vai dizer, ainda nos mandamentos de Moisés, você está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Igreja, o diabo ainda não desiste. Ele tenta um suicídio com Jesus. Quer que Jesus transforme em pão, quer que ele quebra o jejum. Mas ele agora vai levar Jesus para uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Ele quer que Jesus seja ganancioso por algo deste mundo. Ele vai falar: Jesus,
se você se prostrar e me adorar, todo esse reino desse mundo, tudo que está aqui eu vou tirar. Mas tem que se empurrar perante a mim. Mas o Filho de Deus sabe que não veio para isso. Ele veio dar vida para todo esse mundo. Aleluia. Sabe o que Jesus fala para o diabo? Ei, Satanás, afastai de mim, como está escrito também lá na ordem de Deus. Só a Deus eu tenho que adorar, só a Deus eu tenho que prestar culto. E a Bíblia diz que Satanás afasta de Jesus. E vem os anjos do Senhor e vem o Senhor. Escute aqui. O diabo sempre vai trazer pratos para nós cairmos. Quanto mais nós estivermos firmes na presença de Deus, mais Satanás vai querer nos afrontar. Ser cristão não é uma sala viva com ar-condicionado, não. É mais um campo de batalha do que um parque de diversão. Ser crente é ir para a guerra, é sofrer mesmo. E crente não descansa. Quando o crente descansa é quando ele vai parar. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo que eu venci. Terceiro ponto: adoração a Deus faz fogo cair do céu. Adoração a quem? A Deus. Quando nós adoramos a Deus, o crente fervoroso, escuta, quando nós começamos a nos converter, nós sempre estamos em campanha, em montes, em tudo quanto é culto. Mas quando vai passando daí, fica um crente muito acostumado. E nós costumamos falar, hoje eu não vou não, vou cansar. Eu quero dizer para vocês, cuidado com o tempo, cuidado com o cansaço, cuidado com o que Satanás vai colocar os impedimentos espirituais na vida de vocês. Em 2 Crônica, capítulo 7, versículo número 1, Salomão ora a Deus e fogo cai do céu também. Enche o tempo. Escute aqui. Lá no livro de Crônicas, que também é o livro de Reis, Salomão agora ora o templo de Deus, que o templo agora está inaugurado, ele constrói o templo e diz que quer a presença de Deus e Deus tem que habitar naquele templo. E Deus desce fogo do céu com aquela oração linda que Salomão faz. O templo se enche de fumaça que Deus sacerdote ficou lá. A Bíblia diz que pessoas que estavam enfermas naquele dia foram curadas só com a glória de Deus. Escuta, igreja, quando nós estamos no primeiro amor, oramos em fogo, nós temos que permanecer esse fogo, essa chama até o fim. Não na beira do caminho, e não no começo de nossas vidas e terminar, não. Deus quer que nós continuemos até o fim. Levítico capítulo de número 6, versículo 12 e versículo de número 13. Deus vai dar a ordem para Arão e seus filhos, vai dizer: olha, aqui está o altar de sacrifício. Eu aceito só fogo meu, não quero fogo estranho. E quando o fogo do sacrifício acender, Arão, escute bem, eu não quero que esse fogo se acabe. Eu quero que sempre esteja aceso, não deixe apagar. E quando chegar de manhã, retire as cinzas e coloque a lenha no altar para que nunca se acabe. Eu quero dizer para a igreja que Deus não quer viver de passado. O passado de nossas vidas significa as cinzas que são retiradas. Mas tem gente na igreja que diz: eu fiz, eu preguei. Foi passado, filho. Foi passado, meu irmão, minha irmã. Deus quer que você continue fazendo hoje. Ele diz: o sacerdote tem que colocar lenha para se transformar em brasas, em chamas. Esse fogo é Deus, nós somos a lenha que tem que continuar sempre em chamas. O fogo do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Melhor que quantos crentes já deixou esse fogo apagar e virou em cinzas? Só que Deus não conta com o que você fez. Ele quer que você continue fazendo e o que vai fazer. Quarto ponto aqui: cuidado, crente, para não morrer espiritual. Com o tempo, Salomão já estava velho e se
crentes daquela igreja. Ainda que o homem, no seu exterior, pro lado de fora, venha se corromper, no seu interior, no seu espírito, venha se renovar dia após dia. Ainda que nosso corpo venha ficar velho, mas o nosso espírito tem que ficar jovem, nosso espírito tem que renovar, porque há o Espírito de Deus entre nós. Aleluia! O apóstolo vai dizer, ainda para a igreja de Coríntios, que não olhai para as coisas que nós estamos vendo, porque isso tudo é passageiro, mas que nós temos que olhar para coisas que não se vê, porque o que não se vê é eterno. E ele continua dizendo, olha, pois a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória, que é apesar de que todas elas que têm por vir para nós. O momento que nós estamos passando nessa terra é árduo, é difícil, a tribulação, mas é leve, comparando com a glória de Deus, que é os céus, que apesar de que tem todas elas. O que Deus tem batido na tecla para o crente não é as coisas desse mundo, e sim buscar as coisas que são. Salomão começa a se desviar das coisas de Deus, e isso fez um declínio de Israel mais pior. Foi o tempo que Israel caiu espiritualmente com a apostasia. Mas eu pergunto, como um homem tão inteligente deixou isso acontecer? Isso acontece até que teólogos, pastores, escuta aqui, muitos crentes se desviaram, profetas, pregadores se venderam, não tem força de voltar para a igreja. Mas eu acredito ainda numa geração de crentes que ainda não se dobram o joelho diante dos deuses lá. Eu acredito ainda, igreja, que os crentes que ainda dobram o joelho e clamam a Deus e fogo cai de céu. Eu acredito ainda em os crentes em que ora, jejua, prega a palavra, em que é crentes verdadeiros e que não deixa essa queda cair como esse homem fez aqui. Salomão começou bem adorando a Deus, mas no seu final foi trágico. No capítulo de número 10, ainda de 1 Reis, ele começa a juntar tesouros. No capítulo de número 10, ele começa a juntar carros e cavalos. Ele começa a comprar muitos carros lá no Egito. Ele começa a casar-se com muitas mulheres. Deus se vale para ele, Salomão, não casa com muitas mulheres, seu reino vai ser de paz. E ele casa com 700 princesas e 300 concubinas. Observa-se que a queda de Salomão não só foi no caso das mulheres. Ele começou a ter ganância por poderes e dinheiro, porque ele era o rei. Os impostos começaram a ser altos. Os impostos do povo, ele começou a cobrar muitos do povo e começou a acumular seus bens. Observa, muita gente não tem nada e vem para a igreja pedindo cura, pedindo emprego, pedindo algo, mas quando Deus dá, nós saímos fora. Porque nós já conseguimos o que queríamos e achamos que não precisamos de Deus. Mas eu quero falar uma coisa para vocês essa noite. Deus não muda, e Deus ainda procura pessoas que sejam fiéis, que não só quer Ele pelo que Ele pode oferecer, mas Ele quer um adorador que adora Ele do jeito que Ele é. Porque se Deus fizer milagre, Ele é Deus. Se Ele fizer, não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós temos que adorar Ele do jeito que Ele é, e não do jeito que Ele pode nos dar. Que Ele pode nos abençoar, pode, mas melhor do que isso, essas coisas materiais, escuta só a igreja, é o que tem por vir, que é o reino dos céus. No capítulo de número 11 de 1 Reis vai dizer: Salomão se afasta de Deus.
A Bíblia diz que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, rei do Egito. Casou-se com muitas mulheres eternas, mulheres dos países de Moab, mulheres de Edom, mulheres de Sidom. Casou-se com ela mesmo, sabendo que o Senhor havia ordenado que os israelitas não se casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que seu coração se desviasse e voltasse para os deuses. Escuta bem. Em Deuteronômio, capítulo de número 17 e versículo de número 17, Deus mandou Moisés escrever uma carta e guardasse para que quando surgisse um rei lá em Israel, esse rei tinha que ter uma cópia. E essa cópia dizia o seguinte: que quando o povo chegar na terra de Canaã e que eles pedissem um rei, o rei não tinha que acumular muitas riquezas, ou seja, muito ouro nem muita prata. O rei não poderia ter muitas mulheres que poderiam desviar seu coração de Deus para deuses estranhos. O rei não poderia ter muitos carros e cavalos, e não comprar nada do Egito, que o Egito foi que é o povo de Deus, porque de lá o povo já veio e não queria que voltasse mais. O Egito significa o mundo. O Egito oprimiu o povo de Deus. O que eu quero lembrar para vocês, igreja, é que Salomão agora faz tudo que Deus pediu. Ao contrário, ele se casa com a filha de Faraó lá no Egito. Ele compra muitos carros e cavalos. Ele é colecionador de cavalos de raça. Ele começa a juntar tanto ouro, tanta prata, que a Bíblia diz que foi o rei mais rico que houve nessa terra. E aí a sua queda espiritual foi caindo. A Bíblia diz que Salomão amou muitas mulheres. No capítulo de número 13 diz que Deus amava. Salomão amava Deus e Deus amava Salomão. E aqui ele troca o amor de Deus por suas esposas. Salomão não ama mais Deus. Ele ama as mulheres. Ele se casa com muitas mulheres que fazem ele se corromper o seu coração. Escuta, igreja. Salomão começa a ser agora um homem que possui muitas coisas. O orgulho começa a se aparecer no seu ego. Ele acha que não precisa mais de Deus. Ele faz tudo de qualquer jeito. E a Bíblia diz que quando ele já estava ficando velho, cuidado com o tempo. O tempo muitas das vezes pode tirar a nossa espiritualidade, porque muitas das vezes nós confiamos que nós é crente e não precisamos de orar mais por Deus. Cuidado com o tempo. Não vou pregar hoje por causa do trabalho, não tenho tempo. Beleza, está cansado. Não vou pregar hoje porque eu vou ter que viajar. Muita desculpa. E o tempo vai passando. Se vocês vão congregar na segunda, na terça, uma semana já foi. Quando for dar conta, já foi um mês. De um mês vai 2 meses. 2 meses, 6 meses. Quando pensa que não, já se foram um ano. E as pessoas já estão fora da presença de Deus. Escuta, tem um demônio chamado tempo, que ele vai tirando os crentes. E o demônio vai colocando ocupações, colocando tantos afazeres, acomodismo, preguiça. E chega um ponto que o crente não tem força de orar, não tem força de buscar a Deus e se afasta. Quando já perceber, já perdeu a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que pela fé, o mundo que nós estamos aqui, lá em Hebreus capítulo número 11, veio a existir porque somente a palavra de Deus. A fé é aquilo que nós não podemos ver e nem pegar, nem sentir, mas ainda acredita que ela existe. A Bíblia diz que pela fé, os profetas antigos venceram, conseguiram a vitória, conseguiram o testemunho por Deus, intermédio da fé. Igreja, busca a fé, busca o Espírito Santo de Deus nas suas vidas. No dia que a sua fé morrer, cai. O que mantém nós ainda aqui de pé é a nossa fé. A Bíblia diz que pela fé sois salvos e mediante da fé, pela graça sois salvos e mediante da fé. Porque isso não vem de nós, é do
de Deus, não de boas obras para que ninguém se glorie nelas. Porque a fé, ela é dom de Deus, não da gente. E se nós lapidar a nossa fé, nós vamos além. Coloque sua fé em ação e nós vamos conseguir tudo que Deus quer. Capítulo de número 11, versículo 5, eu vou dizer: Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel como Davi, seu pai. Assim. Na montanha que ficava ao leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para a adoração de Quemos, o nojento, deus de Moab, e um lugar de adoração a Moloque, o nojento, deus de Amon. Também construiu lugares de adoração onde todas as mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus próprios deuses. Escuta aqui, igreja. A Bíblia não diz que Salomão fez essas adorações. Ele permitiu que ela fizesse. Aquilo que era sagrado de Deus, que era para ser, ele permitiu que botasse altares e idólatras para a deusa de Astarote, o deus de Moloque, que era o deus do amor de crianças, para um deus chamado Quemos, e todos esses deuses, Deus chamado de nojento. E hoje as pessoas estão adorando quase tudo. Muitas religiões pagãs, pastor, estão adorando vários deuses, tanto a Umbanda, que banda, Candomblé. Eu respeito as religiões, mas eu falo que hoje as pessoas estão adorando quase tudo: rochas, rios, demônios, imagem feita à mão e até mesmo o próprio Satanás, que existe satanismo. Igreja, para ser adorador dos deuses vivos, temos que abandonar todos esses deuses e seguir somente a Deus. Jesus vai dizer: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e para ir para o Pai tem que passar por mim primeiro. Escuta só existe um caminho para ir para o céu e não adorar os deuses pagãos. Eu quero falar que existe um Deus do século que hoje está trazendo as pessoas para a prostituição, é as drogas, é o Deus da bebida, e muitos estão seguindo por esse caminho. Jesus vai dizer: vai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que conduz para o inferno, e muitos estão andando por ele. Porque a porta que conduz ao céu, ela é estreita, ela tem rigor, tem decência, não entra de qualquer jeito, tem que andar purificado, mas são poucos que vão passar por ela. Mas a porta larga e espaçosa, o mundo pode fazer o que quiser, pode adorar, pode beber, pode fumar, pode se drogar. Tá. E o que Deus quer que nós entramos para a porta estreita. No capítulo número 20, e versículo número 3, dos mandamentos de Moisés está escrito: não terá outro Deus além de mim. Não fará para si imagem ou escultura ou de fundição, nem algo acima dos céus, nem algo embaixo da terra, nem algo embaixo das águas, não, porque eu sou um Deus zeloso de boas obras. Escuta, igreja, cuidado de Deus por nós. Ele continua dizendo: não terá outro Deus além de mim. Aleluia. Glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 2, versículos de número 22. Está escrito aqui: aquelas pessoas que se desviam da presença de Deus, elas são como um cão que vomita seu vômito e torna a comer de volta. É como uma porca que está limpa e torna a voltar para a lama, se não me atingir. Escuta bem: aquele que conheceu o Evangelho de Deus e que vive como não se conhece a Deus, ele está perdido. E aquela promessa que foi prometida, que era o reino dos céus, acabou para ele. E essas pessoas vão para o inferno. O céu é real, mas o inferno também é. Eu quero dizer para vocês: existem dois caminhos, e vocês podem escolher esses caminhos hoje. Ou vocês entram pela porta estreita,
ou pode seguir a caminho largo e espaçoso que conduz para a bênção. Deus ainda ama a todos. A vontade de Deus é que todo mundo seja salvo. Deus apareceu 2 vezes a Salomão, dando conselhos, e ele mesmo assim não ouviu. Deus levantou pessoas para Salomão falando: não adora outros deuses. E a sua queda foi o fim. Deus tira o reinado de Salomão e dá para Jeroboão. A Bíblia diz que o castigo de Deus para Salomão foi que quando o filho dele entrasse, que Salomão morresse, depois que quando ele reinasse, ele ia pegar o reino dividido. O que Deus tinha para Salomão era um reinado estável, um reinado longo, e que seus descendentes permaneceriam para sempre. Mas Deus disse que não ia tirar o reinado todo de Salomão, por causa do amor a Davi. Escuta só, escute bem, igreja. Por causa de suas orações, por causa da sua fé em Deus, ou de quem orou lá atrás por vocês, vocês estão aqui. Eu quero dizer que muitas das vezes, talvez seu esposo, sua esposa, seus filhos não estão na presença do Senhor, mas por amor às suas vidas, Deus cuida deles por sua causa. Amados irmãos, o declínio de Salomão foi de melhor para pior. E como eu acabei de falar no início, não importa como nós começamos, e sim como nós terminamos. Eu quero finalizar aqui minha palavra. Eu estou terminando a pregação. Jesus é descendente de Davi, rei dos reis. Só que Jesus nunca aceitou glória nesse mundo. Um dia Pilato, vendo Jesus espancado, chega para ele e diz: eu tenho o poder de te libertar e de te salvar. Mas me conta que os povos estão dizendo que você é rei. Jesus diz: meu reino não é desse mundo. Porque se meu reino fosse desse mundo, vocês nem tocariam a mão em mim. Mas Pilato está falando: eu vejo que você é um homem inocente. Mas por que fizeram isso com você? Jesus vai dizer uma coisa para o governador Pilato: tudo isso porque eu preguei a verdade. Eu dei o testemunho da verdade. E hoje estou sendo crucificado. Pilatos diz: eu lavo a minha mão desse homem porque é sangue inocente. Jesus curou, Jesus salvou muitas pessoas. Escuta só. Aquelas pessoas que Jesus curou, a multidão, foi que Jesus tinha curado e ressuscitado. E na hora, naquele dia, era um dia de Páscoa, e um criminoso tinha que ser liberto. Jesus só fez o bem nessa terra. E o povo ainda diz: tem Barrabás e tem Jesus. Quem vocês escolhem? Aquelas pessoas que Jesus tanto amou, cegos que não enxergavam, voltaram a ver, coxos que não caminhavam, voltaram a caminhar, pessoas que já tinham morrido ressuscitaram, aquelas pessoas que diziam: Osana, da bendita aquele que vem, jogando os ramos no pé de Jesus quando ele vinha montado no jumentinho. Elas falaram para o rei dos judeus: crucifica Jesus e liberta Barrabás. Escuta, igreja, era a profecia que Jesus tinha que morrer. Já estava escrito que o Messias tinha que sofrer por nós. Se Jesus não morresse, nós não seríamos salvos. Mas na hora, Jesus, como humano, ele pensa a ingratidão daquele povo. É tão duro, é tão horrível quando a gente faz o bem e recebe o mal. É tão horrível quando você estende a mão a uma pessoa e quando o sinal ela vira a cara para você, as
vocês que, por mais que vocês fez o melhor, e as pessoas não te estenderam a mão quando vocês precisou, quem vai te justificar e te honrar é o próprio Deus. Eu quero finalizar aqui dizendo uma coisa, que o rei dos judeus aqui, Jesus é descendente de Davi, então o reinado não morreu, permaneceu para sempre, se cumpriu na vida de Jesus, porque Jesus é filho de Davi, descendente de Salomão também. Escuta, igreja, vou falar para você. A Bíblia diz, em Lucas 10, nos versículos assim, que Jesus manda 72 discípulos pregar, evangelizar e curar, e que andassem 2 em 2. E quando esses discípulos vão para as aldeias pregar e fazer as coisas que Jesus manda, a Bíblia diz que agora eles voltam felizes para trazer a notícia, as boas novas para o mestre. Eles estão falando para Jesus: olha, mestre, nós estamos alegres. Escuta, Jesus, nós expulsamos demônios em teu nome, nós curamos enfermos em teu nome, nós fizemos maravilhas em teu nome. Jesus vai dizer: isso tudo é muito bom. Vocês expulsaram demônio, vocês curaram enfermo. Nossa, legal. Vocês não têm que ficar alegres porque essas coisas aconteceram. Isso são sinais, porque isso vem de mim. Mas alegrai-vos porque o seu nome está escrito no reino dos céus. Aleluia. O que importa não é os sinais aqui na terra. Isso é que Jesus prometeu. Mas o melhor de tudo é que nosso nome está escrito no livro da vida. Jesus vai dizer para eles: eu vi Satanás caindo lá do céu como um raio. Eu dei poder para vocês pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do mal vocês vão vencer, porque sem mim nada podereis fazer. Eu finalizo aqui minhas palavras, amados irmãos, falando para vocês uma coisa: tenha fé em Deus, renove suas forças, não deixe que a apostasia ou a decadência espiritual venha corromper vocês. Quando vocês se acharem fracos, orem uns com os outros, pede oração ao pastor. Se você sentir que está afastando da igreja, por favor, não morra espiritual, porque é melhor sofrer com Cristo e ir para o céu de que perder a sua alma e ir para o inferno. Deus ainda conta com muitos aqui, e um só de vocês pode fazer a história que hoje Jesus dá. Eu finalizo aqui minhas palavras em nome do Senhor Jesus Cristo. Ficai de pé, quero orar por vocês. Quero finalizar aqui. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Pai Santo, Pai. Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu entrego esse povo aqui, Pai, que ouviu a Tua palavra, Senhor. Um povo que vem buscando, um povo zeloso de boas obras, que tem o objetivo do reino dos céus. Senhor Deus, venha capacitar cada um deles e permanecer na fé no Senhor, e que os projetos deles, os planos desse povo, Senhor, não sejam frustrados, mas sim concretizados com a Tua promessa, Deus. Senhor Pai, que eles venham crescer nas leis do Senhor, que ainda continua, que eles venham crescendo, Senhor, ainda na Tua promessa, Pai, que eles venham buscar a Sua presença em espírito e em verdade, e que eles venham aproximar do Senhor cada vez mais, Senhor Deus. Habita nessa igreja, habita nesse templo, que é o templo de adoração de Deus vive. Habita na vida da pastora, do seu esposo, todos os diáconos e obreiros. Habita no meio dos membros, Senhor, fortalece essa igreja, e para que essas tudo de Satanás não venha para essa igreja, e que o Senhor cubra todo com o seu poder, Senhor, que não venha ter o declínio espiritual. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.